E aí tem essa questão também, porque embora o bambu ele seja muito resistente à tração e à compressão, ele tem esse problema de flambar. A gente vai explorar bastante ela, tem bastante informação aí pra gente. A primeira coisa que eu queria falar pra vocês é sobre a questão da flambagem. O bambu... Tô falhando. Ó, gente, o bambu, né, a gente sabe que ele flexiona bastante, né? Esses pontos aqui, dessas ligações, né, para quem já viu um bambu sabe que tem essas ligações nele. Essas ligações, eles chamam ela de diafragma. Eu não vou nem escrever porque vai ficar ao contrário para vocês. Mas são os diafragmas, tá? Se a gente for pensar nesse diafragma, ele tem uma função estrutural. Talvez ele tenha até outra função biológica, mas aí eu já não vou saber responder. Mas estrutural ele tem. Tá? Então, imagina que quando ele se curva, né? Quando tem um vento, na natureza mesmo, o que vai acontecer com esse bambu e esses diafragmas é que eles vão travar essa estrutura. Olha que interessante. Então eles travam. Imagina se não tivesse... É como se fosse quase uma coluna vertebral, sabe? Se eles não tivessem essas travas, né? E as fibras, é interessante porque elas vêm na vertical, na longitudinal. Quando chega ele faz um nó quando chega nesse diafragma e vai na horizontal. Então isso dá uma resistência mecânica muito maior para ele e faz com que ele suporte essa flexão, né? Então ele pode flexionar tranquilo que ele não quebra. Se não tivesse os diafragmas, provavelmente ele quebraria, ele não aguentaria, tá? E aí tem essa questão também, porque embora o bambu ele seja muito resistente à tração e à compressão, ele tem esse problema de flambar, porque, né, a gente já sabe que o bambu flamba muito fácil, né? E então, como que resolve isso? E aí isso é interessante também, porque quando a gente olha lá tanto para os pilares quanto lá para a tesoura lá em cima, a gente consegue perceber que o que eles fazem, na verdade, é quase que criar uma seção maior, né, desse pilar, aglomerando várias varas de bambu para que essa seção aumente e, portanto, ela não flambe, né? Ao contrário, se ele tivesse colocado uma, duas varas, provavelmente com a carga de tração ou de compressão ali, ela tenderia a flambar, a emborcar. E quando ele dá essa rigidez, né? Então, na verdade, o que ele está fazendo, e ele tem alguns detalhes interessantes que eu vou mostrar também, o que ele está fazendo é simplesmente juntar, né? É como se estivesse cortando o bambu, tá, gente? Então, ele está aumentando aqui a seção, tá? Então, ela não vai flambar. Agora, se ele coloca só um, provavelmente ele flambaria. Então é assim que eles criam essas vigas e esses pilares, tá? Para resolver essa questão da flambagem. E aí depois eu quero que vocês se atentem, lá embaixo, nesses pilares, a gente tem essas conexões metálicas, que faz essa união entre, né, esse concreto e o bambu. E aí uma coisa interessante também, essa coisa artesanal que eu falei para vocês, reparem que em alguns momentos, né, principalmente aqui no final, tem quase que um banquinho ali de concreto. Isso aconteceu porque ele precisou ajustar em relação ao pilar, né? Porque o tamanho do pilar não dava, então ele aumenta ali para ajustar esse tamanho. Isso é super interessante e eles fazem isso com essas conexões. Então, algumas questões aqui que eu acho interessante, que eu acho que são interessantes para falar para vocês primeiro, eu sempre falo nas lives, eu acho que esse é um exemplo perfeito, embora, né, a gente tenha de fato uma paisagem deslumbrante lá fora, mas criar esse microclima aqui dentro, né? E aí eu queria até que vocês fizessem um exercício comigo, né? Olhando para essa imagem, eu gosto muito, mas imaginem que todos esses bambus que estão aí, imaginem agora que eles não existem e que tem uma parede normal de alvenaria, tá?
Depois, esse jardim que tem aí no centro, vocês excluam ele e coloquem concreto, tá? Impermeabilizem tudo isso e agora colocam um forro de gesso. Eu mudaria completamente a atmosfera desse lugar, né? E tem aquela frase também que eu falo que é do Tadao Ando, mas se eu não estiver enganado é dele, sim, que os materiais determinam o espírito do lugar, né? É algo mais ou menos assim. E eu acredito muito nisso. Então, essa atmosfera visual que a gente está vendo aí, né? Só de olhar para essa imagem a gente consegue perceber o quanto esse projeto é agradável, né? E falando um pouquinho de estratégia bioclimática também, a gente consegue... É interessante porque, né, aqui a gente não tem árvores, mas ele até poderia colocar árvores de médio porte. E aí, com certeza, a gente tem um microclima ali criado, né? E inclusive no Arcdaily eles falam que são vegetações, não são vegetações nativas, são exportadas, tá? Mas enfim, é o que eles escolheram, né? Capacidade de readequação. Tá. Capacidade de readequação, gente, é o seguinte. É muito interessante o bambu também, porque ele tem uma condição mecânica interessante quando a gente fala de colapso, né? Então, imaginem que deu alguma coisa errada nessa construção. E é só uma curiosidade, tá? Essa construção, ela não vai cair de uma vez só, ela não vai colapsar de uma só vez. Ela tende, por sua flexibilidade, se adaptar, né, a esses esforços. Então, o que vai acontecer, ela vai começar a emborcar, ficar torta, começar a estalar, para depois vir ao colapso, tá? Então, ela tem essa capacidade de readequação muito grande. Então, para uma construção de bambu cair de uma só vez, né, na pior das hipóteses, porque deu alguma coisa fez muito errado, né? Deu algo muito errado ali e para que isso aconteça. Outra coisa legal, que parece muito boba, mas que eu acho que é extraordinária nessa imagem, são os degraus dessa escada. Por quê? Se vocês repararem ali, o que acontece? A gente tem um percurso, né, que está acontecendo ali, e aí, ao invés dele fazer isso daqui, ó, aí eu tenho aqui, né, um percurso aqui, ao invés dele pegar e fazer uma escadinha convencional, chegar até o final com essa escadinha, criar essa escada, na verdade o que ele faz é distribuir essa escada ao longo desse percurso, de modo que ele meio que mata a escada, né? Então ele aumenta o piso. O que ele faz é isso aqui, ó. Ele aumenta o piso e ela meio que some. Então não é uma coisa... Ó, tá vendo? Ele não junta os degraus lá no fundo. A gente pode ver que é bem espaçado, né, o degrau ali. Acho que dá umas 2, 3 pisadas ali. E então ele distribui esse percurso e não chega lá no final com uma escadinha assim, né? Tipo, vem uma base reta e agora tem uma escada. Então ele vai distribuindo, eu acho que ficou muito legal isso. Sem contar o material que ele utilizou, que eu acho bem interessante.